Sempre que se fala de desistência escolar de raparigas, acabamos falando de ritos de iniciação. Sim, Vina, porque muitas raparigas, depois de passarem dos ritos de iniciação, pensam que já são grandes. Tipo, eu já não posso ir à escola, eu tenho de ir ao lar. É verdade, Cornélio. Claro que há muitas, mas muitas outras causas da desistência escolar. Mas hoje queremos conversar sobre como os ritos de iniciação influenciam na educação da rapariga. Mas antes, olá, bem-vindo ao Asas. Estamos aqui a falar sobre ritos de iniciação. Mas talvez fosse bom Vina começar explicando o que eles são, afinal. Bem dito, Cornélio. Bem, por agora podemos dizer que muito se ensina às raparigas, assim como os rapazes. Mas será que esses ensinamentos são suficientes para eles se sentirem adultos? É o que vamos descobrir a seguir. Quando uma menina sai dos ritos de iniciação, ela já está pronta para casar? Ela deve abandonar a escola e casar? Bem, podemos dizer que está pronta, mas não que necessariamente deva casar, não? Quer dizer, ela tem ensinamentos, normalmente nos ritos de iniciação ela tem ensinamentos de como devem proceder no lar, não é? Mas não quer dizer que imediatamente elas devem casar. É assim. Os ritos de iniciação, para mim, é um momento de preparação, onde as meninas devem começar a ter novas educações do que deve ser, como é que a vida deve começar a ser levada com responsabilidade, sendo que estão a passar por uma nova fase da sua vida. Sinceramente, não, nem tão pouco. O fato de ter saído do rito de iniciação não quer dizer que uma menina está propriamente preparada para um casamento e tem que abandonar a escola para isso. Na minha opinião, não. Por quê? A idade também conta, não basta só os ritos de iniciação, porque elas vão lá com 16, 17 anos, devem amadurecer um pouco. Porque é como temos notado na sociedade, muitos menores sim, têm tido essa obrigação de união prematura. Então, eu não vejo sentido de femininas abandonarem a escola, prepararem o seu futuro para estar num casamento que muitas vezes é com pessoas maiores que já têm visão toda do mundo e ter que estar lá se submeter exatamente a uma pessoa e essa pessoa fica limitada, essa mulher fica limitada. Não tem acesso nem à escola, nem o que acontece ao mundo exterior. Para mim, exatamente por isso. As meninas que passam pelos ritos de iniciação, elas estão preparadas para casar? Não. Segundo as pessoas com quem conversamos, Vina, não estão preparadas para casar. E a pergunta que o telespectador deve estar a se fazer é: por que as meninas desistem da escola depois de passarem pelos ritos de iniciação? Bem, é o que vamos descobrir a seguir. Olá, no espaço de conversa de hoje, aconselho o telespectador a ter um tempo reservado só para nós, para entender melhor a conversa que vai se desenrolar. E quem vai nos ajudar a entender melhor sobre o tema de hoje é a dona Odete, melhor, matrona. Então o telespectador já pode começar a se perguntar o que é que vamos conversar hoje. Vamos conversar sobre ritos de iniciação e a educação da rapariga, melhor, a desistência escolar. Dona Odete, muito obrigada por aceitar este convite. Obrigada eu. E sejam bem-vindos à minha casa. Realmente invadimos a casa da Dona Odete. Dona Odete, desistência escolar. Algumas pesquisas mostram que um dos principais fatores da desistência escolar são os ritos de iniciação. Como matrona, o que é que nos tem a dizer sobre isto? Indo à pergunta, eu não considero isso. A desistência da rapariga na escola não se deve ao fato dela ter sido submetida aos ritos de iniciação e, posteriormente, começar a ter interesse de casamentos. Isso não tem nada a ver. Isso não constitui verdade. Nos ritos de iniciação, o aconselhamento que é dado não tem nada a ver com esta rapariga ter que desistir da escola, ter que dar prioridade ao casamento. Pelo contrário, é importante referir que os aconselhamentos dados lá, de alguma forma, o governo
das conversas, costumamos a ter essas reuniões com o governo e o governo tende sempre a nos pedir para fazermos certas coisas que favoreçam a própria rapariga, dentre as quais o não casamento prematuro. Então, isso para dizer que os pais são os primeiros responsáveis pelo casamento prematuro. E a própria condição desta rapariga pode ser um dos fatores que leva ela a pensar num casamento prematuro. O tema aqui vem sobre ritos de iniciação, o que quer dizer que esta iniciação, sublinha-se iniciação, existem outros rituais subsequentes. Temos o caso dos rituais de casamento, que é preciso aqui salientar que quando falamos de ritos de iniciação, estamos a dizer que é diferente de ritos de casamento. Existem esses ritos de casamento. Então, nos ritos de iniciação não se pode falar de casamento. É um outro ritual. Dona Odete, vamos fazer agora, neste momento, uma breve pausa para acompanharmos uma pequena nota de reportagem sobre o assunto que estamos aqui a conversar. Voltamos já, podemos? A prática de ritos de iniciação no país depende do espaço geográfico que cada indivíduo pertence. Como uma prática cultural, os ritos de iniciação possuem um papel importante na educação moral dos indivíduos mais novos, porque lhes são transmitidos ensinamentos para que estes se comportem seguindo os bons costumes na sociedade. Apesar dessa componente mais positiva, a Unicef em 2010, num relatório intitulado Pobreza Infantil e Disparidades em Moçambique, revelou que os ritos de iniciação também têm aspectos negativos capazes de prejudicar a educação formal dos mais novos ou impossibilitar uma convivência social saudável e inclusiva. O relatório diz que as tradições culturais podem funcionar como barreiras à educação. Explica que os ritos de iniciação de rapazes e raparigas podem influenciar negativamente as taxas de frequência do ensino primário e secundário. Na iniciação masculina, seus ensinamentos podem provocar relações de dominação, de masculinidade, de autoridade e de superioridade. Por sua vez, as meninas podem ser ensinadas à submissão cega, a cuidar da sua higiene. Mas em alguns rituais, ainda continuam a ser ensinadas questões ligadas à sexualidade. As meninas não iniciam a vida sexual mais cedo só porque participaram nos ritos, mas porque estes estimulam a curiosidade e fornecem argumentos para a sexualidade precoce. Os dados podem não ser atuais, mas ajudam a ter uma ideia da situação que, com o passar dos anos, de uma forma ou de outra, tende a melhorar. De volta ao nosso espaço de conversa, depois de termos acompanhado esta reportagem. Dona Odete, aqui é a nossa convidada de hoje, ela é matrona. Afinal de contas, o que é que se ensina nos ritos de passagem, nos ritos de iniciação? Quais são as diversas temáticas que são trazidas para estes rapazes e estas meninas também? Chega a uma determinada idade em que
ela começa a ter aquelas pequenas responsabilidades. E me refiro à responsabilidade da própria sua higiene pessoal, a responsabilidade, a forma dela se comportar perante as pessoas e também a responsabilidade que ela tem para a casa onde ela vive. Então, há necessidade desse tipo de responsabilidade. Quando eu falo da casa onde ela vive, não estou a me referir a ter que carregar toda. Não é nesse sentido. Estão ali os pais ou responsáveis por si, mas ela deve ali exercer algumas atividades. Ela tem que saber estar com as pessoas adultas e saber se comportar nessa mesma idade. Mas nós vemos que ela sai de lá um pouco mais, com a sensação de um pouco mais madura. Seriam estes, por causa destas temáticas que são trazidas, que ela já tem uma mentalidade de, olha, agora eu preciso estar, eu preciso... de alguma forma ela se sente adulta, vamos aqui dizer. Ela acaba se sentindo adulta. Não diria que se sentem mulheres, se sentem um pouco mais maduras com necessidade de ter alguma responsabilidade e não no sentido de serem mulheres, exibirem-se dos seus corpos, como quem diz, estou aqui. Não é nesse sentido. Não podemos considerar as mulheres como tal. Não podemos. Se na República de Moçambique esta é considerada menor de idade, ela continua sendo menor de idade e deve ser protegida por todos. Mesmo que tenha passado pelos ritos de iniciação. É isso que deve aqui se ter em conta. Nos ritos de iniciação, não se ensina uma rapariga a saber como lidar com o lar. Eu estava aqui a dizer que sublinha-se iniciação, o que quer dizer que haverão outros rituais em que ela poderá vir a ser submetida. Dona Odete disse tudo, colocar sempre, mas sempre como prioridade a educação, porque afinal de contas o futuro é teu. Dona Odete, muito obrigada por estes minutos de conversa. Nós ficamos por aqui, seguimos para as próximas rubricas. Bem, depois de vermos esta conversa da Vina e esta madrinha, percebemos que os ritos de iniciação estão cada vez mais preocupados em incentivar as meninas, obviamente que também os meninos, a permanecer na escola. Pois é, Cornélio, e nós esperamos que os ritos de iniciação sejam momentos em que meninas e meninos se tornam mais conscientes, não só sobre questão de respeito e saúde, mas também sobre igualdade de género. Aí está a batata quente que a Vina está a deixar para as nossas madrinhas, que é, na verdade, ensinarem aos meninos e às meninas que o melhor caminho é a escola e que, acima de tudo, é preciso que nós consigamos garantir que as meninas estão conscientes de que este é o melhor caminho a seguir. Vamos fazer uma breve pausa, voltamos na segunda parte. Até já! De volta à segunda parte do Asas e começamos logo com um pedido especial a si. Se um dos nossos programas ou matérias tiver mudado a sua forma de pensar, agir ou se comportar, envie um SMS para o número 8643427777 e entraremos em contato. Por agora vamos conversar com alguns jovens sobre o tema que nós trazemos hoje, que é a influência dos ritos de iniciação na educação da rapariga. As festas são eufóricas. Os sons sempre tocando como mandam as tradições. Os ensinamentos também. Falamos de ritos de iniciação, comuns um pouco por todo o país. Os ritos de iniciação, para mim, é um momento de preparação, onde as meninas devem começar a ter novas educações do que deve ser, como é que a vida deve começar a ser levada com responsabilidade, sendo que estão a passar por uma nova fase da sua vida.
A vida dos adolescentes, particularmente meninas que por eles passam, é transformada. Mas há um que nos chama a atenção. Quando uma menina sai dos ritos de iniciação, ela está pronta para casar? Sinceramente não, nem tão pouco. Podemos dizer que está pronta, mas não que necessariamente deva casar, não? Na minha opinião, não estão preparados. Eu acho que sim, pode casar se tiver idade para tal. As opiniões sobre o preparo até divergem um pouco, mas é consensual. Unânime que a rapariga não deve casar ao sair dos ritos. Não, abandonar a escola eu creio que não. Normalmente, nos ritos de iniciação, ela tem ensinamentos de como devem proceder no lar, não é? Mas não quer dizer que imediatamente elas devem casar. É assim. Por quê? A idade também conta, não basta só os ritos de iniciação, porque elas vão lá com 16, 17 anos, devem amadurecer um pouco. O fato de ter saído do rito de iniciação não quer dizer que uma menina está propriamente preparada para um casamento e tem que abandonar a escola para isso. Na minha opinião, não. Por quê? Porque é como temos notado na sociedade, muitos menores, sim, têm tido essa obrigação de união prematura. Então, eu não vejo sentido de femininas abandonarem a escola, prepararem o seu futuro para estar num casamento que muitas vezes é com pessoas maiores que já têm visão toda do mundo e ter que estar lá se submeter exatamente a uma pessoa e essa pessoa fica limitada, essa mulher fica limitada. Não tem acesso nem à escola, nem o que acontece ao mundo exterior. No mundo interior, no país, os ritos continuam uma prática comum, embora mais praticado no norte, e os conhecimentos obtidos são diversos, diz Fidel que já passou por eles. Algumas das coisas que são muito memoráveis aqui, como se comportar com os pais, por exemplo, não é? Fui quando era mesmo criança, acho que com 9 anos, então antes daquilo, por exemplo, eu podia entrar no quarto dos meus pais à vontade, mas dali há ensinamentos como, por exemplo, não se pode entrar no quarto dos pais de qualquer maneira, tem que ser por permissão, entre outros. Os ritos de iniciação, entre outros, são entendidos como um dos motivos que favorece a desistência escolar, fato que merece atenção. Eu acho que é intensificar a educação. Explicar às meninas, explicar que não é um início de uma nova fase, é verdade, mas que não deve se levar como se fosse uma mudança brusca da sua vida, que deve começar a abandonar aquilo que ela vinha sonhando, os seus projetos da sua vida, porque já esteve nessa fase. E nós acrescentamos intensificar a conscientização para os pais, familiares, líderes e toda a comunidade envolvida. É controverso, né? Pois. Algumas pessoas acreditam que sim, a menina está preparada para casar e outras pensam que não está. Mas é unânime para todos eles que a menina deve continuar a estudar. Algumas pessoas, Cornélio, até explicaram que para casar precisa de muito mais idade e maturidade. E nós acrescentamos que depois dos ritos de iniciação, a menina deve continuar os estudos, assim como fez a Nilza, correr atrás dos seus sonhos. Olá, eu chamo Nilza Paola Rai e eu tenho 24 anos e sou formada em Engenharia Civil. Bom, de todos os sonhos que eu me lembro que tinha quando criança, acho que o que me veio à mente primeiro era ser embaixatriz, aleatoriamente só. Os meus pais nunca limitaram aquelas que eram as minhas vocações, não é? Então, qualquer coisa que eu queria, que felizmente estava dentro do padrão deles, então consegui. E eles sempre estiveram lá a me apoiar, nunca tive nenhuma dificuldade quanto a isso. Então, tudo correu sempre bem. Eu já sabia dos ritos de iniciação, como os meus pais são macuas, então essa conversa já era comum e sempre mostravam também. Eu já participei de algumas outras para assistir, então eu já sabia que aquilo ia acontecer comigo também.
Eu passei pelos ritos em 2014, então foram 15 anos. Nós, mulheres, passamos todas por aquela fase. Então, eu sabia que, para a nossa cultura, além de ter passado por aquela fase em termos orgânicos, ainda precisávamos de ter algum aconselhamento de pessoas mais velhas. E, geralmente, para nós não bastava só ser aquela conversa com a nossa mãe. Ainda tínhamos que também passar pela conversa com a comunidade, né? Fazer a devida apresentação, exatamente, a passagem daquilo. Então, não foi algo... Já estava na minha mente, então eu não tinha ou expectativa muito alta ou algo muito baixo, porque eu já sabia, era como passar por uma classe, fazer uma disciplina, já estava incluído. Foi livre, espontânea vontade, porque aquilo era uma festa. Aqui tem muitas... Pode haver alguma diversidade que é ritos de iniciação para várias zonas aqui na África, mas para nós, eu só pensava que era mais uma festa que eu só estava a ir passar lá. Podia ser um batismo, foi praticamente a mesma coisa. Só lembro de ter vestido uma roupa bonita, passado por uma conversa que só foi uma madrugada e dia seguinte eu só estava numa festa em que eu não precisava fazer nada naquela festa, era só dançar, comer. Eu acho que me acrescentou mais porque é sempre gratificante a gente dizer que passou por algo que é nosso, né? A nossa cultura. Então é um orgulho, sempre perguntam alguma coisa, eu já vou lá colocando, eu passei pelos ritos de iniciação porque de alguma forma aquilo me identifica como pessoa aqui, uma pessoa moçambicana, né? Os ritos de iniciação não têm nada a ver com casamentos prematuros. O que acontece é que esta coisa dos casamentos prematuros tem mais a ver com os pais ou a comunidade que está lá, não é? Eles é que vão tentar oprimir esta menina, tirar-lhe da escola e tal, mas eu passei por lá, os meus pais já tinham me dado uma base forte e em nenhum momento eu tive o casamento como uma opção para ter um teto, para estar a alimentar a minha família. Não, os meus pais encarregaram-se de tratar de toda esta base, então eu não tinha o casamento como esta saída, como algumas outras zonas podem ter isto para as meninas, porque não as levam à escola. Faz uma menina ou não, casar-se cedo, para mim, é a não oportunidade dela passar pela escola, não oportunidade de educação. Não tem nada a ver com os ritos de iniciação. Aquilo só é uma cerimônia para nós nos conhecermos como mulheres. Não tem nada a ver com casarmos cedo. Nós vamos casar no momento certo, quando encontrarmos alguém na hora certa. Quando eu falo que eu passei pelos ritos de iniciação, as pessoas não conseguem perceber exatamente o que está a acontecer, né? Talvez pensam que as pessoas que passam pelos ritos de iniciação, como disse, talvez se casam muito cedo, mas aquele não é o propósito dos ritos de iniciação e não tenho muita resposta para dar às pessoas porque elas logo me veem e veem que não tiveram nada de diferente com a minha pessoa. Tudo que eu passei foi mesmo que talvez todos os meus colegas passaram, não houve nada de diferente. Os ritos de iniciação não tiveram esse impacto. Eu sempre tento dizer isto às pessoas, que olha, aquilo é só cultura, era só para eu passar de uma fase para outra. É a mesma coisa que talvez tu, que estás aqui em Maputo, poderias ter passado por uma conversa só com a tua mãe. Certamente, talvez veio a tua avó, veio a tua tia conversar. Então, isso são ritos de iniciação. Ou algum almoço. Tem a sua forma, assim. Então, para nós, só como queremos selar aquilo que é para toda a comunidade. Principalmente porque ali também somos... é matrilinear, né? Então, saber agora que esta mulher já está nesta fase, é orgulho que é
de toda a comunidade. Então, é basicamente isso. Bom, eu já tenho a minha licenciatura, gostaria de passar pelo mestrado, chegar até os PhDs e tal. E de momento estou a trabalhar, então está tudo a correr bem para o que eu quero, estou a me construir e estou feliz. Depois de ver essa rubrica, Vina, parece-me que estamos a esquecer qualquer coisa. Não estamos a esquecer qualquer coisa. Não, isso que não. Não que eu me lembre. Não estamos a esquecer de responder as sós, aquela pergunta que fizemos lá no princípio. Pois, Cornélio, agora lembrei. E acho que esta é uma boa altura para respondermos. Senão, terminamos o programa sem cumprirmos com a promessa de responder. Então, vamos à resposta. O que são ritos de iniciação? É um costume relacionado com a mudança de uma etapa a outra na vida, onde os jovens são separados temporariamente da sua comunidade. Geralmente, este período é acompanhado de jejum e vários ensinamentos educativos. Os ritos de passagem são transmissores de cultura e representam a transmissão a novos papéis e estatutos. Representam ainda uma integração, pois animam e reavivam sentimentos comuns que mantêm unidos e comprometidos com o sistema social dos indivíduos. Acabamos de ver a última rubrica do programa, então já não há mais nada. É tudo para hoje. Verdade, Cornélio. Mas antes de terminarmos o programa, volto a reforçar: se um dos nossos programas ou matérias tiver mudado a sua forma de pensar, agir ou se comportar, então envie um SMS para o número 8643427777 e nós entraremos em contato. Obrigado pela companhia. Até para a semana.